Olá a todos, meu nome é professor Gilberto Vaz Teixeira. Nós iremos conversar sobre material de sutura e nós cirúrgicos. Essa aula é uma aula importante dentro da disciplina de técnica operatória, porque ela versa sobre dois temas importantes. Um é o material de sutura, que nós iremos utilizar para realizar especificamente a sutura, e os nós cirúrgicos, que são uma habilidade técnica que o aluno irá conhecer e desenvolver durante esse período da graduação. Os fios de sutura que são utilizados, que nós iremos discorrer, incluindo além do fio da agulha cirúrgica, eles são materiais utilizados tanto para hemostasia, que seria a ligadura de vasos sanguíneos, como também para aproximação de tecidos. A gente vai discorrer durante a aula que os tecidos podem ser tecidos que tenham tensão ou sem tensão. Então, tudo isso aí vai fazer com que a gente escolha tanto o material, o fio, a agulha específica para tal finalidade, quanto também qual o tipo de sutura que vai se utilizar, os nós cirúrgicos e por aí afora. A sutura, ela possui então esse propósito, né, de manter a coaptação das bordas e da ferida para que elas possam resistir à força de tensão extrínseca, até que a própria cicatriz consiga adquirir a sua força de tensão para que mantenha os tecidos próximos e cicatrizem por primeira intenção. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros 4 dias, essa força intrínseca é quase zero. Se nós soltarmos o ponto de aproximação antes de 4 dias, a ferida se abre. E ela vai crescendo até que, a partir do 9º dia, ela já é em torno de 20%. Então, a falha técnica, que seria a deiscência da sutura, ela é causada principalmente quando nós utilizamos um fio absorvível e que ele enfraquece muito rápido, quando o fio de sutura se rompe, quando o nó da sutura se desata, que é algo que pode acontecer, ou quando os fios cortam o tecido que o apoiam, principalmente quando nós temos um edema importante pós-operatório, que há um aumento importante da tensão. Então, a nossa aula vai versar sobre tanto o material de sutura focando em fios e também nos nós cirúrgicos. Os fios cirúrgicos, eles são materiais utilizados, como eu comentei, para selar os vasos, que seria com a finalidade de hemostasia, e aproximar os tecidos. E aí seriam as duas ações cirúrgicas, a ligadura e a sutura propriamente dita. Então, a gente observa aqui, né, a aproximação de dois tecidos na porção inferior do slide, e nós utilizamos isso para controlar as hemorragias e favorecer a cicatrização para que ela ocorra com os tecidos aproximados, num processo que nós chamamos de primeira intenção. Desde a antiguidade, as suturas são realizadas com vários tipos, né? Foram testados de fios, e os primeiros foram fios derivados do intestino de animal, depois fibras vegetais, tendões, até crina de cavalo, filamento de ouro e por aí afora. E a sutura mais antiga que se tem conhecimento foi essa descrita, né, por um embalsamador no abdômen de uma múmia na 21ª dinastia egípcia, então há cerca de 1.100 anos antes de Cristo. E segundo Hipócrates, suturar significa juntar, aproximar. E nós podemos classificar os fios cirúrgicos quanto à origem, à absorção e quanto à estrutura. Então, a gente trouxe aqui para vocês, né, como seria essa classificação. Então, quanto à origem, eles são classificados em biológicos, ou orgânicos, ou naturais, e aí nós temos os da linhagem vegetal e animal. E aqui trouxemos alguns exemplos. O vegetal seria algodão e linho, o animal, catigu, que é originário do intestino de ovinos e bovinos, seda, que é do casulo das larvas do bicho da seda. Existe até a versão para o nome de cat and gut, que seria intestino do gato, mas ele é feito à base do intestino de ovinos e bovinos. Então, são
materiais orgânicos e biológicos. Os sintéticos, os exemplos mais clássicos é o nylon, o dacron, o poliolefina, ácido poliglicóico, a poligalactina, a polidioxanona e por aí afora. E ali mostrando, né, quais os polímeros e quais as substâncias que dão origem a esses fios sintéticos. E o metálico, nós temos o ácido inoxidável. Então, quanto à origem, são biológicos, sintéticos ou metálicos. E quanto à absorção, eles são classificados em absorvíveis e não absorvíveis. Então, o absorvível ele é absorvido pelo organismo num tempo variável, dependendo da sua composição. Geralmente, eles são absorvidos ou por fagocitose ou por hidrólise. E aí nós temos os exemplos que são subclassificados de acordo com o tempo de absorção. Aqui mostrando o cátigo simples, que é o que é absorvido mais rápido, o cátigo cromado, em que ele recebe um banho de sais de cromo, isso retarda um pouco esse processo de absorção, então 15 a 20 dias. Tempo médio, ácido poliglicólico e a poligalactina 910, 50 a 70 dias. Moderado, 90 a 120 dias. E longo espaço, mas mesmo assim ainda sendo absorvido, a polidioxanona e o poligliconato, que demora aí em torno de 6 meses. E fios inabsorvíveis ou não absorvíveis, né? Temos os exemplos do algodão, do linho, nylon, polipropileno, seda, alguns biológicos, alguns sintéticos, poliéster, algodão, aço inoxidável. E lembrando esse adendo que, apesar de serem classificados como não absorvíveis, alguns podem ser biodegradáveis. O próprio nylon, que é um polímero, ele pode sofrer uma degradação e o fio de seda também, geralmente em 2 anos. Eles são encapsulados e eles são absorvidos em algumas situações. Quanto à estrutura, os fios cirúrgicos podem ser classificados em monofilamentares ou multifilamentares. Então, mostrando aqui para vocês o monofilamentar, esse desenho aqui sólido, né, escuro, então é um único filamento. Eles, obviamente, acabam sendo menos maleáveis, mas eles têm uma função específica. A diminuição da maleabilidade, às vezes, é importante em algumas situações. E os multifilamentares, que a gente pode subdividir em torcido, trançado ou revestido, de acordo com a distribuição das fibras, né, multifilamentares. Eles levam a uma maior flexibilidade e também a um manuseio mais fácil. Eles podem ser revestidos, como está ali no último exemplo, e eles são mais ásperos, então, em função disso, ele possui um maior arrasto tecidual, ele pode deslizar menos quando ele corre no tecido que está sendo suturado. Então, essas seriam as 3 classificações dos fios de sutura. Mostrando para vocês agora esse gráfico, né, em que nós subdividimos, né, com relação à origem orgânico-sintético, absorção absorvível, inabsorvível, né, os orgânicos, depois, dentro dos absorvíveis e dos inabsorvíveis, os filamentares, né, multi e mono, e na classificação dos sintéticos, com relação ainda à subclassificação, eles podem ser subclassificados em absorvível, inabsorvível e de acordo com a estrutura também. E aí, nessa coluna da direita, nós trazemos os exemplos mais importantes, que aí variam, né? Catigu, algodão, seda, ácido poliglicólico, poligalactina e por aí afora. Então, essa tabela é uma tabela importante, né? Na verdade, é um gráfico mostrando, né, para vocês a classificação com as divisões e as subdivisões e os exemplos mais clássicos de fios cirúrgicos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de fios que são os mais utilizados, quais as características deles e qual a finalidade em que a gente utiliza tais fios. Então, o Catigu é um fio biológico, tá? Ele pode ser simples ou cromado, de acordo com o tempo de absorção, se é rápido ou muito rápido, né?
O colágeno, ele é feito a partir do colágeno da submucosa do intestino delgado de ovelhas e da serosa do intestino bovino. Então, são fios que antes eram muito utilizados, hoje eles já são menos, porque ele é produzido a partir de material biológico. Então, ele tem uma rápida absorção e essa absorção está diretamente relacionada à digestão enzimática. Então, como nós temos enzimas digestivas no pâncreas e na via biliar, ele não deve ser utilizado nessas situações, porque ocorre aquela corrosão, aquela digestão mais rápida, e aí nós temos, né, a perda da sutura, por isso não deve ser utilizado nesses locais. Ele é muito utilizado pelos urologistas em cirurgia de postectomia, que ali o ato de se retirar a sutura no pós-operatório ela é dolorosa, é uma região sensível, então é muito utilizado, é comum entre os urologistas a utilização do Catigu. E como ele é um material biológico, ele pode secar, então ele vem em uma embalagem contendo álcool, que além de permitir a manutenção da sua esterilização, ele mantém aquele fio embebido e evita que ele se seque. Ele causa mais reação inflamatória, a absorção dele acaba sendo irregular, então tem esse problema. Tem uma menor força têncil e existe uma tendência a desfazer o nó pela capilaridade do fio. Então ele vai absorvendo a umidade e vai forçando e vai se desfazendo o nó. Então, cuidado quando se utiliza o Catigu em situações que a gente pode ter, né, uma deiscência precoce e isso pode comprometer o ato cirúrgico. O ácido poliglicólico é o Dexon, foi o primeiro fio absorvível sintético, vocês estão vendo ali, ele é em azul. Ele é multifilamentar, tá? Ele é absorvido por hidrólise, cerca de 70 dias, né, 2 meses. Então, ele mantém a força tensional alterada nos primeiros dias, tem baixa capilaridade, baixa memória, tem mais segurança no nó, mínima reação inflamatória, ele tem um custo um pouquinho maior, e ele não deve ser usado na poneurose subpancreática. Mas para feridas infectadas, ele é um bom fio. O Vicryl, que é um fio muito utilizado em cirurgia, ele é sintético, multifilamentar, vocês estão vendo ali, ele pode ser produzido na cor branca e violeta, ele é feito à base do ácido glicólico e do ácido lático. Ele tem uma força têncil, né, que se mantém, se perdura inalterada por 21 dias, tem pouca capilaridade, baixa memória, dá mais segurança e mínima reação inflamatória. E também não deve ser utilizado na polineurose subpancreática. O monocril ele é muito utilizado, inclusive para sutura de pele intradérmica. Ele é ácido glicólico e aí tem um outro tipo, né, que é o epso-caprolactona. Ele é sintético multifilamentar, muito parecido com o Vicryl, absorve 120 dias, tem fácil manuseio, pouco arrasto, força têncil regular, tem segurança, mínima reação tecidual. É um fio que tem sido cada vez mais utilizado e indicado. O PDS, que é a polidilxanona, ele é multifilamentar, absorve em 180 dias, e ele é o fio que menos interfere na função fagocitária juntamente com o fio de aço. Então, esse é um fio que dá menos reação tecidual, tem boa segurança e aí pode ser utilizado em anastomose pancreática e anastomoses também de alças intestinais. Então, ele é um bom fio, os cirurgiões do aparelho digestivo utilizam bastante esse fio de PDS. E o manuseio dele é um pouquinho mais difícil, mas ele é um excelente fio. O nylon é um fio clássico que se utiliza nas estruturas de pele, à base de polímeros de poliamida. É um fio sintético, monofilamentar, pode ser multifilamentar, pode ser trançado. A biodegradação dele é bem lenta e ele possui uma força têncil que se mantém por mais de 6 meses. Ele tem baixa reação, bom deslizamento, que a maioria das vezes a gente utiliza na forma monofilamentar. Inclusive em cirurgias plásticas, durante um bom tempo, ele era utilizado. Tem facilidade de desfazer os nós, então essa é a desvantagem. Ele é um pouco mais rígido e tem alta memória. Então, lembrar desse detalhe, a memória faz com que ele tente voltar à posição inicial
e aí existe uma tendência até se desfazer alguns nós em função disso. E pode ser utilizado em todos os tipos de anastomose e principalmente na pele. O prolene é um sintético monofilamentar, vocês observam ali, ele está em cor azul, ele é liso, tem baixo coeficiente de atrito e arrasto, ou seja, ele desliza no tecido e causa pouca lesão. Por isso, ele é muito utilizado e ele é muito popular entre os cirurgiões vasculares por conta desse detalhe. Então, as anastomoses, próteses, artéria com artéria, veia com veia, se utiliza muito, reparo de vaso sanguíneo, se utiliza muito o prolene. O aço, ele é sintético, pode ser mono ou multifilamentar, ele é fabricado a partir de uma liga de ferro, tem uma força têncil que não se perde, não tem reação tecidual, é um fio inorgânico, né? Só que ele é pouco flexível e maleável. Então, cuidado ao manusear o fio de aço. E o nó, ele não é um nó habitual como nós damos nos demais fios, né? Aquele nó instrumental clássico, ou um nó manual. Esse é uma fixação que nós fazemos rodando lateralmente, tá? Pode ser até com porta-agulha, uma pinça rígida, e que depois fica o fio rodado, e aí nós temos que introduzir a ponta dele para que ele não fique superficial e não machuque o paciente, e nem cause nenhum incômodo a longo prazo. Então, esse é o detalhe do fio de aço. O fio de seda é um fio biológico, feito a partir do casulo da larva do bicho da seda. Ele é biodegradável, o manuseio é muito fácil, ele é multifilamentar, é flexível, tem pouca memória, o nó é muito fácil de dar, ele aperta bem fácil, tem uma força têncil superior ao algodão e linho, daí são os fios multifilamentares mais utilizados, e tem baixo custo, que é uma grande vantagem, mas ele causa reação inflamatória. E se nós tivermos uma infecção, né, existe esse risco da bactéria se assestar entre os filamentos do fio, e ele é muito utilizado tanto para anastomoses gastrointestinais como ligaduras vasculares também, que é um fio que se usa muito para a ligadura de vasos sanguíneos, tá? A ligadura manual. Quando nós vamos utilizar um fio de sutura, um fio de ligadura, ele vem embalado, tá, no envelope estéreo, e ele tem esse invólucro, que é a base de alumínio, e ali nós temos a descrição do tipo de fio. Então, a gente pode saber, né, antes de abrir, de testar qual o fio e quais as características dele. Então, isso aqui é padrão, tá? É um invólucro padrão. Os fios, eles se apresentam, né, com de 8 a 90 centímetros, é a forma como nós temos os fios condicionados. Eles podem ser agulhados, ou seja, ele já tem agulha junto, que aí nós chamamos de agulhado Ulcertix, ou ele pode ser separado, e aí nós temos vários fios separados sem agulha, que aí nós chamamos de meada, geralmente em torno de 20 fios, ou carretel, que é um fio único, e ele vem enrolado sobre um carretel. O enrolado em carretel era muito utilizado antigamente, até existe uma certa, né, ideia de economia, mas ele é um fio de difícil manuseio, de difícil nó manual. E o fio meada é o fio que é mais utilizado hoje em dia e permite com que a gente consiga dar um nó com muito mais facilidade. As agulhas podem ser retas, curvas ou semi-retas, e na embalagem nós temos um fio único, múltiplo, seco ou úmido, como a gente deu o exemplo para vocês do Catigu, que ele é envolvido, né? Ele vem embalado com embebido em álcool. E ali nós temos o calibre. Então, se nós formos observar o envelope onde nós temos o nosso fio, ele tem algumas descrições. Aqui o diâmetro do fio cirúrgico, o comprimento do fio, o código do tipo de agulha, o material, né, tanto o nome comercial quanto o material que ele é produzido, a cor, se ele é trançado ou não, o código do produto. Aqui, se vocês observarem, nós temos uma
secção da agulha, mostrando que ela é uma agulha cilíndrica. Então, nós temos, né, uma ideia, inclusive, do tipo de agulha e do perfil dela. Então, essas são as informações que nós devemos observar antes da gente, né, abrir o invólucro de um fio de sutura e não evitar de desperdiçar o fio, caso não seja aquele que nós vamos usar. O calibre dos fios, o diâmetro, obviamente, ele é determinado em milímetros, mas ele é expresso em zeros. Então, aqui tem um detalhe importante: quanto menor o calibre do fio, maior o número de zeros. E ele varia, né, de calibres de número 6 a número 12 zeros. Então, quanto menor o calibre, maior o número de zeros. Tá? Quanto maior o calibre, maior o número que a gente classifica o fio. Então, fios finos em tecidos mais delicados sem tensão. Então, um fio 8,0, 9,0, 12,0, eles necessitam do auxílio do microscópio ou de uma lente de aumento. Tá? Os fios mais grossos, não. E os fios mais finos a gente utiliza em tecidos delicados sem tensão. Os fios mais grossos, tecidos grosseiros. Então, fio fino. Uma anastomose microvascular, uma sutura ocular, um, uma sutura em pálpebra, que são tecidos mais delicados e mais finos, e tecidos grosseiros, né? Tendão, que além de ser um tecido mais fino, mais grosso, ele vai ser submetido a uma tensão. O músculo, uma pele de dorso e por aí afora. Então, quanto mais zeros, mais finos é o fio, e quanto maior o número, maior o calibre do fio, e aí cada um para a sua finalidade específica. Com relação às agulhas cirúrgicas, nós temos aqui o desenho de uma agulha. Então, a agulha ela tem que ter uma ponta, um corpo e um fundo. E dependendo, esse fundo pode ter, né, o olho, que é onde passa o fio quando ele não vem montado na agulha. Então, isso é o que descreve uma agulha cirúrgica. E nós podemos classificar as agulhas quanto à ponta, ao corpo e ao fundo. Com relação à ponta, ela pode ser cortante, triangular, então ela é indicada principalmente para se utilizar em suturas de pele, que nós temos um tecido mais firme. E o não cortante, que seria uma agulha com a ponta cilíndrica, é muito utilizado para mucosa, para vísceras, ocas, porque aí ele, a princípio, né, lesaria menos o tecido. Quanto ao corpo, a agulha pode ser curva, reta ou semi-reta. A gente vai mostrar os desenhos com os exemplos. E quanto ao fundo, ela pode ser incrustada. Aí ela já vem com um fio soldado, né, na agulha, e aí isso causa menos trauma, menos arrasto. E o não encrustado, que aí nós temos que colocar o fio naquele olho, que é a parte posterior da agulha, e isso torna com que a sutura seja mais traumática. Então, mostrando aqui quanto à ponta cilíndrica, ela seria não cortante, e a agulha com a ponta triangular e prismática seriam agulhas que nós chamamos de cortantes. Com relação ao corpo, existem vários tipos, né? Círculo, semicírculo, meio círculo, 5/8 de círculo, curva, reta. Por exemplo, a 5/8 de círculo ela é muito utilizada em cirurgia urológica, em cirurgia ginecológica, em herniorrafia. A que é mais utilizada é a agulha com meio círculo. Então, para cada tipo de corpo, nós temos uma utilização específica. E com relação ao fundo, então, mostrando, né? Uma ela vem montada, que é a traumática, que é a Certix, à direita, e a traumática, em que nós temos que passar o fio pelo olho. Isso faz com que haja um aumento de volume na porção posterior da agulha, e isso pode traumatizar um pouco mais o tecido. E os nós cirúrgicos? Os nós cirúrgicos é um capítulo importante dentro do aprendizado do estudante de medicina, do cirurgião, do residente. Ele tem a finalidade fundamental de nós fixarmos, né,
o fio cirúrgico tanto numa ligadura quanto numa sutura. Ele consiste no entrelaçamento do fio cirúrgico com o intuito de se realizar a hemostasia ou a união entre as bordas. O nó cirúrgico ele exige um aprendizado que faz com que o cirurgião ele consiga ter uma habilidade e, obviamente, com o tempo é que ele vai conseguir fazer com que o seu nó saia um nó mais adequado, não seja um nó frouxo, e seja um nó que preserve também a tensão dos tecidos. Então, o nó cirúrgico, atualmente, a gente faz com 3 nós. O primeiro seminó ou laçada serve para contenção, aproximação, o segundo seminó fixador e um terceiro de segurança. Então, nós fazemos a contenção, a fixação e a segurança. Aqui mostrando a sequência de um nó manual, de como ele é realizado com as 2 mãos. E aqui mostrando de uma outra forma, para que vocês entendam que o primeiro nó ele aproxima, que é aquele da contenção. O segundo ele confirma. E nós só vamos apertar efetivamente o nó na terceira laçada. Então, o primeiro nó ele aproxima, o segundo confirma e o terceiro a gente aperta. E os nós cirúrgicos, eles podem ser classificados quanto à técnica em manual, instrumental e misto. Então, o manual, nós temos 6 nós clássicos, que é o que será ensinado na disciplina, e o aluno ele tem que sair dominando esses nós, então é uma habilidade que ele vai criar durante o curso, na parte prática. E nós temos o nó manual realizado com o dedo indicador, que é o nó do cirurgião indicador, o cirurgião dedo médio, o sapateiro polegar, o sapateiro indicador, o cirurgião duplo e o sapateiro duplo. Podemos ter também o nó instrumental e o misto, em que a gente utiliza a mão e o equipamento ou instrumento propriamente dito. Então, mostrando para vocês como seriam, né, esses nós, isso aqui na parte prática. Isso aqui é um exemplo de um nó instrumental, numa cirurgia videolaparoscópica, em que vocês observam que o cirurgião ele passou o fio, né? A agulha ali é uma agulha que ela é montada, ela é atraumática, é uma agulha cilíndrica. Isso aqui é uma cirurgia pélvica, então ele está fixando uma ponta do fio e na outra ele está dando as laçadas e vai correr o nó para que seja feito de uma maneira puramente instrumental. Então, é um nó que é dado remotamente. Você observa que o cirurgião está fora assistindo isso aqui numa tela de televisão e aí, com as pinças, ele consegue dar o nó e aproximar os tecidos. Então, isso aqui é um nó instrumental. E com relação aos nós manuais, como é uma habilidade, é um treinamento prático, eu trouxe aqui para vocês um vídeo desenvolvido dentro da disciplina para que vocês entendam e aprendam, né, sejam apresentados, né, a esse tipo de habilidade que vocês terão que adquirir agora. Então, aqui a gente vai apresentar um vídeo que, na verdade, é um tutorial mostrando os principais tipos de nós cirúrgicos manuais. Olá a todos, eu sou o professor Gilberto Teixeira, da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos fazendo esse vídeo para orientar os nossos alunos com relação aos nós cirúrgicos manuais. Então, esse é um tutorial mostrando os principais nós e os nós que a gente ensina aqui na disciplina. O objetivo é que o aluno saia dominando os 6 nós mais importantes, que seriam o nó de cirurgião dedo médio, o nó de cirurgião dedo indicador, o nó de sapateiro polegar, o nó de sapateiro indicador e os nós duplos de cirurgião e de sapateiro.
Nós queremos que o nosso aluno ele saia fazendo um nó, que é o nó que nós conhecemos como sendo nó quadrado. O navegador chama isso de nó verdadeiro e o escoteiro chama de nó direito. O objetivo é que esse nó ele se torne um nó mais firme e ele não consiga correr e assim nós perdemos o nosso nó cirúrgico. Nós iremos demonstrar os nós utilizando essa plataforma. Essa plataforma ela tem 3 estações, uma simulando um nó aberto, o outro um nó em uma cavidade, e o terceiro é em tecidos em que nós temos uma tensão, e o objetivo do nó ele é aproximar os tecidos sobre tensão. Lembrando que nós devemos fazer 3 nós. O nó cirúrgico ele é realizado prioritariamente para a ligadura de vasos sanguíneos. Então, é um nó em que a gente não pode usar tensão. Diferente do nó de sapateiro, que ele permite que a gente utilize tensão quando realizamos o nó, e o nó de sapateiro ele é um excelente nó para que a gente possa fazer a aproximação de tecidos, como, por exemplo, o fechamento de uma parede abdominal em que a musculatura tem uma certa tensão. E o nó duplo, ele é um nó que ele mantém uma certa tensão numa aproximação de tecidos, e aí seria o nó principal, o primeiro que nós realizamos quando vamos fazer o fechamento, a aproximação de tendão, o fechamento de parede abdominal e por aí afora. Então, vamos aos nós. O primeiro nó que a gente vai mostrar para vocês é o nó do cirurgião dedo médio, que é o nó mais realizado. Para a gente começar, nós sempre cruzamos para o primeiro nó, e aí vocês veem que se forma um triângulo, e lembrando que como nós iremos fazer o nó com o dedo médio, ele obrigatoriamente tem que estar livre. O macete é que o nó cirurgião, ele é sempre realizado com a unha. Então, nós vamos pescar o outro fio com a unha. E o nó do sapateiro, ele é realizado com a polpa digital. Então, esse é um macete importante. Sempre que a gente utiliza a unha para pescar, ele é um nó do cirurgião. Então, o cirurgião dedo médio, nós obrigatoriamente estamos com o dedo médio livre, pegamos a extremidade dos fios em pinça, e aí nós mergulhamos com a nossa mão e os dedos, ou tem gente que diz assim, damos um golpe, e aí com os 3 dedos e a unha do dedo médio, nós pescamos o fio do lado direito. Fixamos com o 4º dedo e aí trazemos o fio para completar o nó. Lembrando que sempre devemos levar o nó até o final, empurrando com o indicador. O segundo nó que nós vamos demonstrar para vocês é o cirurgião com o dedo indicador. Então, novamente, para que a gente possa realizar esse tipo de nó, o dedo indicador tem que estar livre. E lembrando para vocês, aquele macete, o nó do cirurgião, ele é sempre dado com a unha. Agora nós vamos fazer com a unha do dedo indicador. O cirurgião, nós empurramos o fio. Vocês observam que aqui é formado um número 4. E aí, com a unha, nós pescamos o fio da mão direita, trazemos, e aí finalizamos o nó empurrando com o indicador. Tendo o domínio desses 2 nós, agora fica fácil nós realizarmos o cirurgião duplo. Ou seja, com a mão direita, nós vamos realizar um cirurgião dedo médio e com a mão esquerda, simultaneamente, um cirurgião indicador. E aí nós puxamos as 2 pontas do nó e finalizamos levando o indicador. Então, esse é o nó cirurgião duplo. Tendo o domínio desses 2 nós iniciais, o cirurgião dedo médio e o cirurgião indicador, nós iremos conseguir fazer com que o nosso nó saia quadrado. Para que o nó saia quadrado ou verdadeiro, nós devemos realizar o nó. Se nós mantivermos a mesma mão, tem que ser os 2 nós diferentes, e se nós realizarmos o mesmo nó, nós obrigatoriamente temos que trocar de mão. Então, eu vou demonstrar para vocês. O primeiro nó é o cirurgião dedo médio. E o segundo nó, para que ele saia quadrado, ele obrigatoriamente tem que ser um nó diferente. Então, nós devemos dar com a mesma mão
o cirurgião, dedo e indicador. E aqui mostrando para vocês, então, a sequência. O objetivo é que o nó, depois, ele seja realizado de uma maneira em que, se vocês observarem, quando ele sai por baixo da laçada, ele entra por baixo da outra laçada. Isso aqui é a definição do nó verdadeiro. Então, o quarto nó, que seria a nossa sequência, agora é o nó de sapateiro. O nó de sapateiro nós podemos realizar com o dedo polegar ou com o dedo indicador. Diferente do cirurgião, que ele é empurrado com a unha, o de sapateiro, o cirurgião ele deve pescar o fio com a polpa digital. Então, a polpa digital é utilizada para o nó de sapateiro e a unha é utilizada para o nó de cirurgião. Então, nós vamos dar o primeiro nó com o polegar e é um nó de sapateiro. Para que a gente possa realizar isso, obrigatoriamente o polegar deve estar livre. E se vocês observarem, a gente fixa com uma certa tensão as duas extremidades do fio. Então, o nó de sapateiro ele é um nó que habitualmente a gente não utiliza para hemostasia, nós utilizamos para fechamento, aproximação de tecidos que têm uma certa tensão. E depois eu vou demonstrar ali na outra plataforma. Então, com o polegar e a polpa digital dele, nós pescamos o fio, passamos por baixo, deixamos a polpa digital visível, entrelaçamos aqui a uma extremidade, fazemos o movimento de pinça, giramos para dentro do nó e aí nós levamos com o indicador até o final do nó. Então, esse é o nó de sapateiro, dedo polegar. Na sequência, nós iremos demonstrar o nó de sapateiro, dedo indicador. O nó de sapateiro, dedo indicador, ele segue o mesmo princípio. Ele deve ser realizado com a polpa digital, agora do dedo indicador, e em vez de empurrar, que nem o do cirurgião, nós pescamos. Pescamos por cima, aqui deixamos livre a polpa digital, fazemos um movimento de pinça, e aí nós trazemos de baixo para cima, e finalizamos o nó, levando o nosso dedo indicador. E agora, o último nó, que é o nó de sapateiro duplo, que ele pode ser realizado tanto com o polegar quanto com o dedo indicador. O sapateiro duplo ele é mais simples, por incrível que pareça. Você vai pescar com o dedo polegar, passa por dentro, apresenta a polpa digital, faz o movimento de pinça e leva o fio passando por dentro da laçada. Depois você novamente, com o movimento de pinça, você retorna, expõe a polpa digital, faz a pinça novamente e traz, num segundo momento, o fio por dentro da laçada. E aí vocês observam que ele sai um nó duplo. Então, esse aqui é o nó do sapateiro duplo. Repetindo para vocês, então, polpa digital, uma vez, traz de volta a segunda vez. Para nós realizarmos com o indicador, seria semelhante. Nós tracionamos, apresenta a polpa digital, uma vez, volta com os dois, pesca de novo, passa pela laçada e leva para o indicador. Tendo o domínio do sapateiro polegar e sapateiro indicador, nós temos que dar agora o segundo nó de uma forma que ele fique um nó quadrado. Então, nós iremos iniciar com a mão direita, fazendo um nó de sapateiro com o dedo polegar. Depois que nós fizermos, se nós quisermos manter a mesma mão, nós devemos mudar o tipo de nó. Então, como eu dei com o polegar, agora eu vou dar com o indicador. Eu traciono, aqui ele forma um 4 também, e aí, com a polpa digital passando por dentro do nó, nós fazemos a pinça e trazemos para cima. E aí nós finalizamos levando o indicador. Então, só para vocês observarem, tá? O nó sai verdadeiro, como vocês estão observando aqui. Ou seja, o que sai por cima, entra por cima. Esse aqui é um nó de sapateiro, dado com o dedo polegar e depois com o indicador. Então, demonstrando para vocês qual que é a finalidade de nós finalizarmos o nó com o dedo indicador.
Primeiro, é uma questão de vetores. Se a ponta do dedo estiver próximo do nó, nós teremos uma tração, uma tensão do fio muito próximo do local da ligadura. Então, vou realizar aqui o nó do cirurgião com o dedo médio. E para que a gente possa finalizar o nó, isso aqui seria simulando dentro de uma cavidade. Se nós não levarmos o indicador, ó, nós não conseguimos aproximar o nó até o final. Então, obrigatoriamente, o indicador ele serve por isso, principalmente quando nós vamos realizar o nó numa cavidade. Então, o segundo nó tem que ser um nó dedo indicador, e o terceiro nó, para finalizar, dedo médio, sempre empurrando, levando até o final com o indicador. Então, isso aqui é a sequência correta de nós realizarmos os 3 nós para uma ligadura de vaso. O nó cirúrgico ele tem a finalidade também de aproximar os tecidos, não só a ligadura de vaso. Quando nós temos aproximação de tecido, existe uma certa tensão afastando os tecidos, o melhor nó é o nó de sapateiro, porque a gente consegue fazer uma tensão e aproximar os tecidos. Então, nós iremos segurar com mais firmeza os fios. Eu vou dar aqui um nó de sapateiro com o dedo polegar, levo com o indicador, e o meu segundo nó, eu traciono o tecido, se vocês prestarem atenção, e a tração do tecido ela pode ser realizada, obviamente, desde que não seja um vaso sanguíneo. Nós vamos fazer o segundo nó com o polegar, e aí eu estou trocando de mão. E aí nós conseguimos aproximar e manter os tecidos sob tensão. E aí o terceiro nó, para finalizar, nós fazemos com a mão esquerda, porque eu estou fazendo o mesmo nó utilizando o dedo polegar de sapateiro. Então, isso aqui é um nó de sapateiro e a principal finalidade dele é a aproximação de tecidos sob tensão. Agora que nós já demonstramos os nós para vocês, o mais importante é vocês treinarem bastante, tentarem se corrigir e treinar a destreza de realizar um nó com a mão direita, com a mão esquerda, e depois vocês dominarem os nós principais, tentarem os nós duplos, tanto de cirurgião quanto o nó de sapateiro. Muito obrigado pela atenção. Então, esse era o recado da aula e o objetivo é que vocês tenham um entendimento com relação ao material de sutura e vejam como é que é a habilidade que vocês terão que desenvolver para poder fazer os nós cirúrgicos. Então, mãos à obra para que vocês possam desenvolver isso nas atividades práticas. Muito obrigado.